Sabe aquelas histórias que parecem simples, mas que no fundo mudam a forma como a gente enxerga tudo? Pois é, hoje vamos mergulhar numa parábola antiga que tem uma mensagem incrivelmente atual sobre felicidade. Uma história que nos mostra que talvez a alegria não esteja naquilo que a gente busca, mas em como a gente olha para o que já tem. Essa pergunta é o coração da nossa história de hoje. É uma ideia que vai totalmente contra a nossa cultura de sempre querer mais, né? Ela nos convida a dar uma pausa e olhar com carinho para o que já faz parte da nossa vida. Será que a resposta para a nossa felicidade sempre esteve bem aqui, na nossa frente? Então vamos lá. Nossa história começa com um sentimento que, vira e mexe, todo mundo conhece: o descontentamento. A gente vai conhecer um homem que, para muitos, tinha o suficiente: uma família, um lar, mas por dentro ele carregava o peso de uma infelicidade que não passava. Olha só a cena. Uma casinha simples no campo, esposa, 5 filhos e mais um a caminho. Uma vida modesta, com uma vaquinha, uma cabra, umas galinhas. Para muita gente, isso seria um retrato de paz, né? Mas na cabeça dele, a única coisa que existia era o que faltava. Ele estava completamente cego para as bênçãos que tinha, obcecado com a ideia de que a felicidade só chegaria com mais coisas. E aqui o problema fica bem claro. No ato de desespero, ele procura um homem sábio e joga toda a culpa da sua tristeza numa única coisa: a casa. Não era a família, não era a saúde, era a casa. Ele tinha essa certeza absoluta. Se a minha casa fosse maior, aí sim eu seria feliz. Uma solução aparentemente simples para um problema que, na verdade, era bem mais fundo. É nesse momento que a história dá uma virada bem inesperada. O sábio escutou o lamento com atenção e prometeu um verdadeiro milagre para transformar a casa. Só que tinha uma condição, e era bem séria. Ele precisava obedecer a tudo, sem fazer uma única pergunta. Agora se prepara, porque as instruções do sábio eram o completo oposto do que o homem pediu. Em vez de mais espaço, a receita era mais caos. Levar a vaca para o quarto, a cabra para a cozinha e todas as galinhas para dentro de casa? Parece loucura, né? Mas o desespero dele era tão grande e ele tinha dado sua palavra. Então, ele seguiu o plano. E o resultado? Bom, foi exatamente o que se podia esperar. O caos absoluto. A casa, que antes ele só achava pequena, virou um pesadelo de verdade. Imagina só a cena: a sujeira, o cheiro insuportável, o barulho sem fim. A insatisfação que ele sentia antes parecia até um luxo perto do tormento que a vida dele se tornou. Depois de dias vivendo nesse inferno, a gente chega ao ponto de virada. O verdadeiro plano do sábio estava prestes a se revelar. E o milagre não viria ao se adicionar algo, mas sim ao se retirar. Então, o sábio voltou, e o plano entrou na segunda fase. Dia após dia, a ordem era desfeita. Primeiro, a vaca saiu. Ufa, um alívio. Depois, a cabra. Opa, a coisa está melhorando. E por fim, as galinhas. O silêncio começou a voltar. A cada animal que saía, o alívio era gigante. O plano terminou com uma ordem final: faça uma bela limpeza em tudo. Vamos fazer uma pausa para sentir isso? Depois de dias de uma confusão absurda, de repente, silêncio. O cheiro ruim foi embora. A bagunça deu lugar à ordem. A casa era exatamente a mesma de antes, mas o contraste com o caos recente era gigantesco. E essa foi a reação dele. De repente, a mesmíssima casa que ele tanto odiava virou um palácio. Nada do lado de fora tinha mudado. A casa não cresceu, ele não ganhou nada. O que mudou foi a perspectiva dele. O milagre não foi na casa, foi nos olhos dele. Ele aprendeu a enxergar o que tinha com gratidão, uma gratidão que foi forjada no meio do caos. É claro que essa parábola não é só uma historinha, né? Ela funciona como um espelho de verdades espirituais muito profundas que a gente encontra em textos sagrados sobre onde mora a verdadeira satisfação. Vamos ver como essa lição ecoa nas Escrituras. Esse ensinamento de Jesus em Mateus parece que foi escrito para o homem da nossa história. Ele vivia totalmente ansioso pelo amanhã, pela casa maior que não tinha, pela vida melhor que imaginava. E essa preocupação constante com o futuro roubava toda a alegria do presente. O princípio aqui é radical. A paz está no hoje. E aqui o apóstolo Paulo vai direto ao ponto. Ele diz que aprendeu a estar contente. Ou seja, o contentamento não é algo que simplesmente acontece. É uma disciplina, algo que a gente desenvolve.
Seja na fartura ou na necessidade, a fonte da alegria vem de dentro. Foi exatamente essa a lição que o nosso personagem teve que aprender, só que do jeito mais difícil. E essa ideia de que a nossa perspectiva é mais importante que as nossas posses não é um tema isolado. A Bíblia está cheia de histórias que mostram esse contraste de uma forma muito poderosa. Olha que comparação forte a gente tem aqui. De um lado, o jovem rico. Tinha de tudo materialmente falando, mas o apego às coisas era tão grande que o aprisionou, e ele foi embora infeliz. Do outro lado, a viúva pobre. Não tinha quase nada, mas a sua fé e seu desprendimento a tornaram exemplo. A lição é muito clara. A verdadeira riqueza não está no que a gente acumula, mas na atitude do nosso coração. Então, no final das contas, qual é a grande conclusão que a gente pode tirar dessa parábola e de todos esses ecos que encontramos nas Escrituras? Onde é que, afinal de contas, a gente encontra verdadeira alegria? A grande lição, então, é esta. A felicidade não brota de ter mais coisas, ela floresce da gratidão. É uma virada de chave no nosso pensamento, sabe? Parar de procurar o que está faltando e começar a celebrar o que já existe. O homem não precisava de uma casa maior, ele precisava de um coração maior. Um coração com mais espaço para enxergar a bênção que sempre esteve ali. Isso nos leva a uma reflexão final para a gente levar para a vida. Na história, os animais foram o catalisador da mudança. E na nossa vida? Quais são os animais que a gente precisa colocar para fora? Talvez sejam as reclamações constantes, as comparações com os outros, a ansiedade pelo que ainda não temos. A pergunta que fica é: o que a gente precisa tirar da nossa casa mental para finalmente conseguir apreciar o espaço, a luz e a beleza que já existem ao nosso redor?